Até para o pessoal entender do que a gente está falando, então, a Operação Prato é a primeira grande coisa assim, que a gente teve no Brasil, né? E é citado pelo Lizondo no último livro dele. É, né? Ele cita. O Elizondo fala que quando os militares dos Estados Unidos contaram para a operação dele, inclusive um general foi brifar o Elizondo da Operação Prato nos Estados Unidos, lá em Virgínia. E quando esse general brasileiro, que é o Paulo Mendonça Uchoa, deu o briefing para ele, aí ele falou que ali foi a realidade, porque ele já estava na operação de investigação de OVNI, mas ele não tinha contato com o fenômeno ainda. Quando esse general chega e fala que a Operação Prato aconteceu, é que o Elizondo fala que foi o baque, o choque para ele, que ele fala, nossa, isso realmente é grave. Pessoas sendo afetadas, sendo atingidas. Então ali o Elizondo fala que a Operação Prato foi o divisor de água na vida dele. Olha aí. Põe aí, Cris, eu te mandei esse site aí. Até o pessoal, baixa aí, vai descendo aí. O podcast. Mas vai descendo aí, porque aí embaixo que tem eles colocam algumas fotos, alguma coisa, até para o pessoal entender do que a gente está falando. Então vai descendo. Então... Os jornais da época. Vai aí no episódio 8 ali, ó. Clica ali do lado do episódio 8. Só pra gente pôr um... Então, a marquinha, aquilo ali, né? Essa marquinha aqui, isso aí era... A pele vinha uma luz azulada, esverdeada, ela descia, eles sentiam como se fosse uma agulha por dentro da luz vindo e afetando. E quando saía, essa luz tinha um amortecimento, tinha um anestesiamento na hora que estava ali aquela luz. E quando saía a luz, eles viam que tinha tipo uma biópsia, pele arrancada ali. Isso. Caramba. E a fotinho que você vai ver aí desce, pena que ela é pequenininha. Mas essa que falam que é a foto mais impressionante, né, da Operação Prato, é essa aí, né? Ali, ó, se você subir, essa foto foi tirada pela equipe, pode subir. Sobe, Cris. Essa bola laranja que tá aí, ó. Essa aí. Isso aí foi tirada pela equipe do jornal lá, né? Não, pela equipe do coronel. Então, né? mas aí eu tava ouvindo. Então, mas eu tava ouvindo o episódio agora, eles falam que não, cara. Algumas das imagens foram feitas pelos jornais e os militares aprenderam como se fosse deles. Falam que tem toda realmente, uma treta pode ser que não aí. seja. É isso aí. Você tem razão. Mas não, o cara falou que essa foto, que é a foto mais... Eles falam que essa aqui é a foto mais impressionante de toda a Operação Prato, que é a nave, seria, né, uma nave mãe, saindo pequenas sondas ali do lado. Que essa aí foi feita pelo tal do Ribamar lá, que era o grande fotógrafo deles, do jornal lá do estado do Pará, né? Isso. E você vê uma coisa, né? Eu tive no Acre agora. O que tá aparecendo no Acre, se você pegar essa foto, é isso aí. Olha aí. E elas vêm assim, vem um objeto maior e menores junto. Como se fosse... Elas chamam de batedor, vem um batedorzinho junto. Entendi. E a maioria é exatamente assim. Ela é vermelha para laranja no contorno e um branco meio leitoso, quase opaco. Exatamente assim, que tá, do jeito que tá aí. Sempre que eu via essa imagem, eu achava que era tudo uma coisa só, que esses pontinhos faziam parte da estrutura. Mas então são bolinhas que estão saindo dela. E a gente daqui a pouco vai abrir os documentos que foram liberados ontem no Congresso, vai falar exatamente sobre esse cara aí, que tá na foto. Nós vamos falar. Essas esferas laranjas. Aí desce aqui, Cris, que tem um mapa, né, que é até interessante mostrar, que é mais ou menos aí que o Rony tava falando, né? Então, não, sobe. Tem um mapa aqui, tem os pontos, né, onde foram feitas, né, todas as aparições, né? Então, tanto que o pessoal fala que seguiu o curso de água, né? Sempre tem essa relação, né, com a água, né? Alguma coisa aparentemente existe, né? Alguma relação. Eles entram e saem das águas. Das águas, né? Das águas. Muito interessante. E se você botar só um pouquinho, vai no episódio, acho que é o 7. Tem umas imagens também interessantes ali no episódio 7. Ó, essa família foi que eu visitei. Ali, se você subir, ó, aí é a casa que a Silvia morava. Essa luz entrou por essa janela aí, ela estava na rede. Ali é a Silvia com o marido no casamento. A Silvia tinha 18 anos na época. E aí a família da Silvia, você vê os homens tudo com espingarda, né? Para combater a luz. Nessa época, um cachorro foi atingido e ficou mudo. A cachorro nunca mais cachorrinha. Depois morreu. Cachorrinha depois morreu, né, cara? Então, até o pessoal entender, essa moça aqui é a tal da Silvia. Ela é considerada a testemunha mais impressionante, né? Talvez, de toda a Operação Prato, porque ela teve problemas psicológicos, né? Teve uma sequela permanente, você vê todo o cérebro dela, ela hoje tem uma regressão mental. Ela vive como se fosse uma criança hoje. Caramba. Ela vive sozinha, ninguém consegue falar com ela, né? Ela não aparece. O louco disso o pessoal é que... fala com o ex-marido dela, né? Você consegue conversar com o primo, com a galera, né? Mas com ela não, né? O louco é que quando ela fala algo que faz sentido, é uma premonição, ou ela fala que eles vão voltar, que tem um chip nela e que ela pertence a eles. Ela fala isso do chip. Ela que fala do chip, quando né, ela cara? fala algo que faz sentido, não faz muito sentido, né? Uma loucura dessa, né? A princípio a gente observando, né? Mas quando fala algo que de fato você consegue entender, são essas coisas que ela fala. O que é muito o Gary Nolan, ele fala de um trabalho que ele faz
de militares que tiveram encontro com esses objetos e tal, e que afetou o cérebro. Sim. Né? Que ele Diversas pessoas que foram afetadas tiveram danos cerebrais, e em algum desses casos, esses danos cerebrais tiveram como consequência a pessoa ter premonições e uma capacidade suposta de prever coisas. E habilidades mediúnicas e etc. O que me impressiona, cara, nesses casos aí, eu só me impressiono com essas coisas, eu já contei várias vezes que já aconteceu comigo, né? No relato lá do senhor, lá em Minas, que são pessoas extremamente simples, né? Talvez até meio semi-analfabetas, né? Uhum. Como que elas falam de chip, né, cara? De coisas assim que são, né? Que você fala, caramba, meu. Não faz parte da realidade Não, deles, uma né? casa que a mulher morava tal, né? O cara tá falando um negócio de chip, cara. Que é um negócio que impressiona. Cara, o pessoal sabe que eu não acredito em nada disso, entendeu? Mas não é por isso também que eu vou, né? Uhum. A mulher mora numa casinha lá, no meio do Pará, entendeu? Longe de tudo. E depois que acontece o negócio, ela começa a falar que implantaram um chip nela. É um negócio que é meio fora da realidade da E pessoa, lá não né, tinha cara? energia elétrica, não tinha televisão, Então, não tinha nada. não tinha nada disso. Você só chegava por barco, não tinha nem estrada. Não, e tem uma coisa, eles nem sabiam das matérias que eram publicadas no jornal de lá, né? Só depois chegava que jornal. Não chegava o jornal lá, só depois que eles foram saber. Então você vê uma pessoa simples assim, talvez analfabeta ou semi-analfabeta que seja, dando depoimentos de coisas, você fala, cara, isso aí, ela tá falando um negócio que é totalmente fora da vida dela, né? Como que pode ter feito uma relação? E pouca gente fala, eu até perguntei isso na entrevista lá do podcast, o marido dela ficou protegendo ali, porque ela estava afetada, ele ficou protegendo a casa, uma nave voltou e deu uma nele também. E deu uma Só nele. que ele não teve essa sequela Ele permanente. não teve, E ele viu seres, junto com a nave. E ele descreveu esses seres? Falam que era um humanoide, mesmo. Tava de longe, bem longe. Ah, Mas o negócio dos seres na Operação Prato é um negócio meio controverso, né? Você Porque fala que tem parece- pessoas japonesas, orientais, Então, aí tem... porque parece que foi o jornal que colocou isso, né? Mas o pessoal tenta procurar e não tem, né? Até quando perguntam pra eles hoje, não, eu não vi é ser sempre nenhum. uma luz que acaba mandando feixes, mas criatura. Por isso que eu até perguntei. Esse relato dele é um dos únicos de seres, assim, De que eu seres, vejo né? mais Seres. detalhado, mas ele também estava longe dos seres, ele não conseguiu detalhar muito, ou ele não soube detalhar. E Entendi. teria alguma intenção por trás deles sempre aparecerem para pessoas muito simples? Eu acho assim, que se o fenômeno quisesse aparecer, ele pousava no Maracanã, ou em Brasília, ou Avenida na Paulista Casa aqui, né, Branca, cara? na Avenida Paulista. Então a intenção Ele é quer se manter oculto, ele quer fazer uma pesquisa, chamando pouca atenção, vai para um lugar com bem pessoas isolado. que você isolado, que ninguém vai dar nem mínima credibilidade, falar, não, as pessoas aí não sabem nem o que tá falando, tá Seria até inventando essa história. estratégico, né? Mas aí, pra mim, que sou totalmente cético, é aqui que eu vejo credibilidade, cara. É porque ela começa a falar coisas É. que ela não teria capacidade criativa Exato. e conhecimento para poder expressar. Porque a gente sabe, eu sempre critico o lance do relato, porque o relato ele é carregado de viés. Uhum. Então, por exemplo, eu vejo uma nave, eu tenho toda uma cultura de ver filme e tal, eu falo, a nave parece uma X-Wing do Star Wars, entendeu? Essa galera aqui que não tinha contato com nada, nem com o jornal que publicava coisa deles, eles tinham contato. E a pessoa sair falando coisa, eu acho que é aí que ganha credibilidade, cara. Pra mim, eu vejo muito mais credibilidade num relato de uma senhora igual ela do que de uma pessoa da cidade, entendeu? Porque as pessoas da cidade, ela tem um monte de viés religioso, de filme, de referências culturais e tudo. Isso aqui não tem, né, cara? A cultura deles é o quê? Cara, a cultura deles é trabalhar do sol nasce até o sol se põe, produzindo comida pra comer, pra pescar e tal, é isso. É isso que eu acho curioso, por exemplo. Pessoas são simples, mas elas geralmente têm alguma crença religiosa, por Sim, exemplo. crença elas vão ter. Elas não foram para esse lado, tipo demônios, anjos, né? Porque Alguns religiosos sim falavam que eram os demônios, tanto que quando tinha esses casos, as pessoas saíam em procissão para tentar espantar os demônios com fogueira e tal, e com... então teve esse Então, contexto. teve. Tá, mas você vê o caso da Silvia aí, por exemplo. Seria muito mais fácil e talvez muito mais dentro da realidade dela ela falar que veio um demônio pegar ela. Então. Não ia falar nunca extraterrestre. Sim. Né? E nem chip, cara. O que me impressiona é isso, entendeu? Porque ela poderia falar qualquer coisa ligada com religião, que seria muito mais da realidade da pessoa do que ela falar de uma coisa tecnológica. Pô, cara, eu tô falando um negócio tecnológico pra caralho. Sem as referências que a gente tem de cinema. Exatamente. sim. E aí o fenômeno foi 77, 78, depois ele deu uma parada,
ou para você? O que você acha? Que ele continua acontecendo, só que... a gente tem um gap, né? A gente tem um gap aí de casos esporádicos que foram acontecendo na década de 80, mas não algo como foi aí uma presença permanente. Certo. Todo dia ali atacando os moradores e a população. Então, para mim, a pesquisa continua esporadicamente, em diferentes pontos. Pode ter pontos em que a gente não tinha essa cobertura jornalística. A gente deu muita sorte de ter essa cobertura jornalística na época. De Carlos Mendes, jornalistas que eram muito corajosos, enfrentaram até a própria Força Aérea, que tentou expulsar. O Carlos Mendes tentou ser expulso, ia ser expulso. Ele não foi, falou, não vou, coronel. Ele tem uma não vou, bronca com os capitão, cara, não vou né? ficar aqui. Na época que era a ditadura militar, né? O regime militar. Então, assim, que era muito mais, né? As coisas muito mais agressivas, né? E esses caras ficaram, e é por isso que a gente tem essa documentação, essas fotos todas. Senão a gente não teria nada. Bom. Então, será que não aconteceu em locais que a gente não tinha essa cobertura? Por exemplo, no Acre, a gente só ficou sabendo desses casos no Acre porque a família indígena, daquela aldeia específica, tinha uma família muito influente politicamente. E o governo os ouviu e deu seriedade. Faz sentido, porque se a intenção era ficar oculto, não deu certo. Não deu certo. Porque Se virou... fosse uma aldeia isolada, certamente a gente não teria sabido. Isso deve ter acontecido em várias aldeias isoladas. E a gente simplesmente não ficou sabendo. A Amazônia é grande pra caramba, né? Sim. Então, tá doido. É O coisa. interessante é que essa família, eu entrevistei, aí ela você não consegue falar com ela, mas os familiares sim, que lembram da época, né? Eles falaram assim, olha, Rony, aqui você só chegava de barco, de canoa. Não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. Quando não tinha luz, aparecia todos os seres que você imaginar. Humanoides, mistura de humanoide com animal. Seres alados, diferentes seres. E eles protegiam a floresta. Às vezes eu ia caçar, ele não deixava. Olha só. Caramba. E ele falava assim, olha, eu era... Acho que foi irmão dela, eu acho. Mas não relacionado com essas aparições, ou tinha uma relação? Não dá pra mim não tem, pra mim é outra coisa, tá? Tá. Mas assim, pode ser que tenha, também não dá pra excluir, né, a hipótese. Mas pra mim são coisas distintas. Porque esses outros parecem tecnológicos, né, inteligentes, é uma operação tecnológica. Esses outros são animalescos. Entendi. São seres animalescos que muita gente fala que é o folclore, né? Uhum. Da noite. Enfim, e ele fala, não, Rony, eu era destemido, eu era do exército na época, eu ia pra cima, mas nunca consegui derrubar um ser desses. E quando veio a luz, a energia elétrica, quando veio mais gente, quando abriu estrada, esses seres sumiram. Esses seres, e o interessante é falar assim, a minha caça sumiu, porque os animais foram embora, Claro. e os seres foram junto. Como se esses seres tivessem um comportamento migratório animal também. Eles querem ficar onde tem pouca gente. Entendi. Caramba. E aí, então, aí corta e você foi pra lá agora, né? Há pouco tempo. Eu fui pro Acre, né? Foi pro Acre. Porque quando eu peguei esses documentos de 2014, aí eu entrei de cabeça nesse assunto, Entendi. que eu falei, nossa, teve um caso em 2014, aconteceu as operações da Polícia Federal, eles não tinham contingente, encerraram as operações, o Ministério Público também não tinha contingente, encerrou a operação também, porque foram 2 investigações, Ministério Público e Polícia Federal. E nesse caso aí, só te interrompendo, teve a participação do Exército, da Força Aérea, não teve? O Exército fala que foi uma briga de tribos que não ia se meter. Entendi. Esse Foi o caso que a Tenente recente. falou. A Força Aérea falou que não era no espaço aéreo, e era no chão que estava descendo, então ela não ia Se também. intrometer. Ué? Mas não rinha do alto? Falou que estava descendo, então não é o Exército. Cara, tudo é uma bola dividida, né, cara? Isso aqui é muito foda. Agora, eu tenho certeza que eles pesquisaram isso de forma oculta, né? Porque pra mim não faz sentido nenhum essas explicações que estão nos documentos. Pegou os documentos, tá você escrito. acha que eles chegaram a pesquisar? Pra mim, sim, com É? certeza. Pra mim, com certeza. Agora, oficialmente, não. Mas teria, então, algum documento, algum relatório Eu acho que talvez escondido? exista. Talvez Ah, é? exista. Agora não dá pra afirmar, não dá pra bater, tá. né? Agora... Ninguém tentou te impedir, já que, por exemplo, o Exército estava ciente desse negócio que está acontecendo e estão fazendo essa pesquisa com o pessoal simples, aí não tentaram te impedir de alguma forma? Desencorajar, pelo menos? Se você pergunta para qualquer documento de OVNI, para qualquer Forças Armadas, eles vão te direcionar para o Arquivo Nacional e falar, ó, tá lá. Ou falar que não tem, tá? Inclusive, eu já peguei casos da Força Aérea em que eu consegui um documento de um piloto que tinha visto um OVNI, que chama relatório de tráfego OTEL, que a Força Aérea chama de OVNI ou tráfego OTEL, para os pilotos. Tráfego OTEL é OVNI, né? E não tinha esse documento no Arquivo Nacional, e ela tinha me falado que tava. Eu falei, opa, não tá não. Aí eles colocaram depois. Então, para você ver que... Então, assim, existe uma resposta padrão nas primeiras instâncias. Se você for até a última, de repente o comando te dá uma resposta diferente. Mas existe claramente um procedimento padrão para as primeiras instâncias, porque lá você vai pedindo recursos, né? Primeira instância tem um Ctrl-C, Ctrl-V. Certo. Você sempre vai obter aquela resposta. Depois você vai aumentando de nível, se seu pedido for bom o suficiente, que foi o que aconteceu, aí não dá para negar. Aí você consegue a liberação. Mas as Forças Armadas não liberaram nada. Quem liberou foi o Ministério Público e a FUNAI.
Por isso que esses documentos existem, foram liberados. E lá faz referência às Forças Armadas. Porque se para mim se depender das Forças Armadas, não tinha transparência para ter esses documentos hoje. Entendi. Por isso que eu compro, por isso que tem esses dados. E agora sim, aí o Ministério Público encerra, fala, ó, não temos contingente, não temos o que fazer para ir no Acre. E a Polícia Federal falando o tempo todo, esses índios estão tomando ayahuasca. É tudo invenção, porque eles estão tomando ayahuasca nos rituais e vendo coisas. Só que a ignorância é tanta que eles não sabem, eu estava no Acre agora, os rituais de ayahuasca, se tiver uma vez por mês, uma noite ali. Eles demoram semanas preparando, porque o próprio preparar é um ritual. Então os índios não vivem no efeito de ayahuasca, que é da força, né, que eles chamam, né? Eles vivem ali um ritual singular, pontual, e depois só depois momento, em outro festival. É, porque eu tenho um amigo que toma esse negócio aí, ele disse que viu realmente uma luz vindo assim. E aí tem seitas religiosas com base Tem. nisso, já não é indígena, é outra coisa. É, Santo Daime, outras Santo coisas. Daime. Aí realmente o pessoal toma direto, né? Toda semana. Mas enfim, e aí o Ministério Público encerra a investigação, e aí a Polícia Federal falando, é ayahuasca. Aí a FUNAI manda os pesquisadores antropólogos para lá. Aí uma antropóloga da FRJ, que é a Paula Colares, que hoje é professora da Federal do Oeste do Pará, ela filma um OVNI que estava descendo. Eu tenho esse vídeo, tá no meu canal. Inclusive é um OVNI que ele é bronze e quando ele vai descendo, é uma característica dessa que é legal, que está nos documentos dos Estados Unidos que foi liberado ontem. Os objetos, quando estão muito perto, eles vem uma luz que é branca, uma esfera pequena, ela toma o objeto inteiro, ele fica todo branco, iluminado. E aí você não consegue olhar direito para ele, ele causa interferência em todos os equipamentos eletrônicos. Como se fosse uma proteção, uma energia que ele emite para poder, de fato, impedir que pessoas tirem fotos ou pessoas observem muito o que está ali. Certo. E no Acre você vê perfeitamente isso, no vídeo da Paula Colares. Você vê esse objeto sendo iluminado. E nesses casos no Acre, logo que os pesquisadores entram na aldeia, o objeto desce. Aí está uma outra pesquisadora, que é a Carolina Comandulli, da Federal do Rio Grande do Sul. Ela estava no College of London, fazendo doutorado dela, uma vivência na aldeia. Ela fala que viu uns flashes de luz, achou muito estranho aquilo. Quando ela foi deitar para dormir, os índios dormem muito cedo. Ela não estava tão acostumada, então ela demorou um pouco para dormir. A casa é aberta, né? Das aldeias indígenas. Ela vê uma luz entrando, uma esfera branca, silenciosa, não fazia nenhum barulho. Ela achou que era alguém de lanterna. Quando ela chega perto dela, não tinha ninguém. Era uma esfera silenciosa. E essa esfera, cada pessoa dormindo recebia um feixe luminoso, como se fosse uma foto. Um escaneamento. Entendi. Louco. Ela entrou em pânico, ela falou, porque esse troço ficou na distância que eu tô do Sérgio aqui. E ela entrou em pânico, porque achou que aquele negócio podia jogar uma luz nela a qualquer momento. Ela pega o cobertor, se vira, não consegue dormir, fica até noite em claro. Imagina. E ela falou pra mim, Rony, eu fiquei em pânico. Não soube explicar o que era aquilo e não quis mais ver. E não sei o que aconteceu. Mas ele tava escaneando as pessoas. E aí você vê que, de fato, aquela teoria da Polícia Federal não se satisfez. Sim, porque vocês estavam dormindo, né? E porque os antropólogos viram, não foi só indígena. Entendi. Então desmontou a teoria de que eram os indígenas com ayahuasca. Porque uma antropóloga fez vídeo, a outra vivenciou. E aí você tem as investigações iniciadas por falta de contingente, chega 2016, o fenômeno migra de aldeia, vai para outra aldeia mais no sudeste do Pará, o objeto desce, quando ele desce queima todas as lanternas dos índios, causa um efeito eletromagnético, queima tudo. Os índios ficam com medo porque eles estavam indo caçar, estavam com espingarda, atiram. Quando eles atiram, eles recebem um feixe e esse índio foi hospitalizado inconsciente. Caramba. E foi pro hospital, inconsciente. Ele não lembra até hoje do que aconteceu, porque eu estive lá no Acre e eu perguntei dele. Até hoje não sabemos o que aconteceu com o Iaca Xaninho, que é esse índio que foi. E depois a gente não sabe o que aconteceu com o fenômeno. Aí, quando chegou em ataques mais sérios assim, com pessoas inconscientes, os documentos pararam de ser produzidos.